Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor. Começando o Fala Doutor pela Vinha FM, ouvinte, você que nos acompanha no Dial 919, você que está pelo aplicativo ou você que está aqui no YouTube. Fique aqui conosco, inclusive deixa o seu like, comentário, se inscreve aqui no canal da Vinha e para mandar mensagem para as nossas estrelas do Fala Doutor, você precisa acessar o Instagram deles. Então é @Dr. Hélio Arão Júnior e @Dr. Francisco Rebouças. Sem mais delongas, nós vamos iniciar um tema aqui polêmico. Como sempre, a gente tem um tema quente. O tema nunca é ruim aqui no Fala Doutor. Sua conversa com o médico nunca foi tão interessante. Doutor Hélio Arão, uma boa tarde. Hoje a chapa vai esquentar aqui no Fala Doutor. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, ouvintes. O programa de hoje ele é bastante diferente, porque nós vamos falar sobre medicamentos naturais, coisas que a sua avó já deve ter falado para você, talvez você tenha usado. Quem aqui nunca viu falar, olha, eu tomei uma garrafada para engravidar, ou tomei um açafrão para uma enfermidade, para uma inflamação. Nós vamos falar sobre isso. Não é que nós não cremos, algumas coisas nós vamos ter que explicar aqui. Nós queremos falar sobre a diferença entre o remédio fitoterápico e aqui, que é extraído das plantas, daquilo que a gente usa como remédio natural aí, que seus avós, e foi passando culturalmente. Nós queremos desmistificar. Não estamos aqui para tirar nenhuma crendice, nós não estamos aqui mas só queremos orientar. Por quê? Porque a diferença entre um veneno e uma droga é simplesmente a dose. E para você, ouvinte, que está ouvindo aqui hoje, né, nós vamos falar de plantas naturais. Ah, não, então é natural, não faz mal? Não é verdade. Depois nós vamos falar que um dos maiores venenos que existe na natureza hoje, que nós vendemos aí, vem de uma planta. Nós vamos falar isso daqui a pouco, fica conosco. Inclusive, toma cuidado com que planta você anda comendo, não é só porque o pessoal falou, mas assim, eu já vou passar pro Dr. Francisco dizendo, se mexer na arnica hoje, a avó Lerci, minha avó inclusive mandei o programa pra ela, falou, avó, acompanha. Se mexer na arnica, a avó Lerci vai sair lá de Itaberaí e vai vir aqui conversar com a gente. Dr. Francisco, nós vamos ou não vamos mexer na arnica hoje? Arnica não. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, Hélio, boa tarde, ouvinte. Não vamos mexer nem na arnica, nem no mastruz com folha de algodão, nem no quebra-pedra. Nós não estamos aqui para isso, né? Na verdade, assim, eu sou cirurgião, eu sou flexneriano, eu gosto da medicação, do resultado do trabalho científico, mas nós ouvimos muito isso, sabemos isso e estudamos isso. E nós estamos aqui de uma maneira imparcial para emitir uma informação técnica de uma maneira descomplicada para o ouvinte, né? Claro que tem colegas médicos que usam mais, tem colegas médicos que não usam, tem colegas médicos que usam muito pouco, mas nós estamos aqui para informar e vai ser divertido. Muita de certeza. antemão eu falo, eu praticamente não uso tratamento natural, mas eu estou aqui para explicar, porque muitos pacientes, eu arrisco a dizer quase 50%, mas dos meus pacientes, eles fazem concomitantemente algum tipo de tratamento natural, algum tipo de chá, algum tipo de solução, de plastro. Algum tipo eles usam. E isso é muito frequente. Nós vemos na internet muitas chás, medicina alternativa, que eles vão tomando e não sabem nem o que está tomando. Mas por que o Francisco está falando aqui que nós quase não usamos isso? Praticamente não usamos. Porque isso não existe comprovação científica. Até porque a indústria farmacêutica, ela não vai investir em algo que ela não pode patentear e ganhar dinheiro. Isso aí faz sentido. É um problema. Então, por conta disso, é um problema que nós não temos trabalhos. Que tem que ser pontuado. Pode ser que funcione? Alguns funcionam. Nós não vamos falar aqui que não funciona. Tem algumas coisas que minha avó usava que eu sei que funciona. Nós não vamos descaracterizar isso. O problema é que nós trabalhamos com evidência científica. Aquilo que tem resultado. E daí, nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre o fitoterápico e o natural. O fitoterápico, ele vem da planta. Ele é algo que veio da planta, que tem comprovação científica. Existem trabalhos, nós vamos falar de vários fitoterápicos aqui. Mas o natural, ele é extraído bruto da planta. Não tem como nem se medir uma dose. Por exemplo, o Francisco, ele trata essas doenças aí do intestino, né? E o povo usa muito aquele remedinho que compra lá no Mercado de Campinas, umas folhinhas. Demais da conta. A folha da Sene. O Dr. Hélio, ele é uma metralhadora de conhecimento, é ou não é? Ele já chegou aqui. Ele já passou pra você, já com a bomba. Tudo. Inclusive, a folhinha de Sene. Funciona? Não, o povo usa, funciona. A crendice popular funciona, então, porque assim, é uma fibra. A primeira coisa, eu gosto de dar uma pontuada, né? Pro ouvinte, eu me coloco na posição do ouvinte, né? Para entender o posicionamento.
Então, quando ele falou de evidência científica, né, a medicina mudou muito, Guilherme. Com a internet, com a popularização dos dados científicos, hoje é muito claro uma coisa que a gente chama de grau de evidência e fase de estudo, né? Então, assim, a opinião do especialista, a opinião individual, a minha experiência clínica, ela tem valor, mas ela é o menor grau de evidência que tem. Porque é o menor grau de recomendação. De recomendação, porque tem coisa que não tem como ter muita recomendação, porque tem pouco caso ou pouco estudo ainda. Então, uma recomendação baixa, tem um nível de evidência baixo. Aí vai aumentando até chegar nas meta-análises grandes, estudo com milhares de pessoas, com placebo, grupo controle. O que é isso? São vários detalhes para chegar em nível de evidência. E esse tipo de tratamento não tem como, nunca vai ter. A verdade é essa. Por quê? Porque o Hélio falou. Porque não tem interesse na grande indústria e até porque é difícil você mensurar, você estratificar. Só que eu respeito profundamente. Eu também respeito. Porque assim, na verdade, é dessa cultura popular que vieram as nossas medicações. Sim. Começa a ser estudado baseado no que se fala. E aquilo ali vai desenvolvendo. Então tem muita coisa que é saudável. Só que infelizmente tem coisa que não vai ter comprovação. O que eu vejo que na maioria das vezes, os que têm comprovação científica, algum grau maior de comprovação, eles são usados, Hélio, como coadjuvante de algum tratamento. E aí, é sempre complementando, nunca é o principal. E aí vem um problema, porque o que nós estamos querendo falar é justamente isso, porque muitas pessoas abandonam o tratamento normal para usar um tratamento natural. Por exemplo, há uns 5 ou 6 anos atrás, um pesquisador lá de São Paulo, ele começou a falar sobre a graviola para o tratamento de um determinado tipo de câncer. Muitos pacientes que tinham aquele tipo de tratamento daquele câncer, eles abandonaram seus tratamentos tradicionais para usar o chá da graviola. Que loucura. O êxito foi muito ruim. Por quê? Você lembra dessa história? Eu li esse trabalho, que desenvolveu depois daquilo para o ouvinte entender. Um trabalho muito interessante da USP, que o pesquisador levantou mais da metade dos pacientes que tratavam, estou falando de câncer, não estou falando de gastrite, não estou falando de pedra no rim, estou falando de câncer. Mais da metade dos pacientes com câncer fazia algum tipo de tratamento natural, caseiro, com isso ou com aquilo outro. Mais da metade. Até aí não tem muito problema. Mas uma parcela desses postergavam, por causa da crendice naquele tratamento, o tratamento convencional. O tratamento já padronizado. E aí tem um malefício. Não é nem um malefício direto do tratamento natural, mas postergou o tratamento convencional e muitos, infelizmente, perdeu o que a gente chama de janela terapêutica. Perdeu a chance de cura, para o ouvinte entender. Perdeu a chance de ser curado por um problema vinculado ao tratamento natural. Isso tem que ser falado, porque o tratamento natural, ele creu tanto naquilo que abandonou o tratamento convencional. Aí foi um problema. É mais ou menos assim, a gente tem ali a pessoa com uma inflamação que precisa ser contida. Aí ao invés de ela fazer o tratamento com medicamento e complementar com a tal da açafrão, a cúrcuma, ele abandona todos os medicamentos e fica só com açafrão, sendo que não tem comprovação científica. E aí, quando ele vai corrigir, já passou da hora. Ele estava com inflamação na articulação. Ele foi deixando, usando o medicamento natural. Chegou num momento, a articulação perdeu. Aí ele vai ter que fazer uma cirurgia para trocar fazer uma prótese de uma determinada articulação. Porque perdeu o time. Deixou o certo pelo incerto. Pelo incerto. É isso que nós estamos falando. O remédio natural, ele tem o seu valor. Ele tem o seu valor como coadjuvante em alguma coisa. Por exemplo, na minha área é muito comum o chá de quebra-pedra. Existe um trabalho lá na USP usando uma determinada planta que mostrou algum benefício, porque ela aumentava a excreção do potássio, aumentava a excreção do magnésio, que são coisas que dentro da urina ajudam a solubilizar o cálculo. Então tem o seu benefício. O chá de quebra-pedra ajuda na pedra nos rins. Na pedra nos rins. Então, assim, como ele melhorava o pH da urina, de alguma forma, isso é um trabalho de doutorado, fez um grupo controle. É uma planta, mas conseguiu se Por quê? Porque alguém foi lá e bancou aquilo. Porque a grande indústria, ela não quer investir nisso. E aí, a gente muitas vezes não tem como você falar pro doente, olha, funciona ou não funciona. Eu nunca mando parar.
eu nunca mando parar. Por quê? Se ele acredita naquilo, eu falo, olha, O efeito continue, placebo, o efeito placebo é importante. Eu falo, continue, só faça o favor, acrescente isso daqui e vamos. Eu tenho um amigo meu que ele é muito brincalhão e às vezes é muito comum a gente tratando o paciente no pós-operatório e não, doutor, tá sequinho, eu usei folha de mastruz com algodão. Não, ele fala assim, não, peraí. Se você for usar o tratamento da erva aí, você para com a dipirona e com o anti-inflamatório. Porque depois quem que vai ganhar o mérito? Depois que o time ganhar, quem que vai ganhar? Foi o mastruz ou foi o anti-inflamatório? Porque muitas vezes é coadjuvante isso aí, né? Então, assim, eu pessoalmente, eu não prescrevo. Porque eu respeito 100% dos colegas médicos, muitos colegas estudando, prescrevendo, com a sua experiência pessoal, que tem que ser considerada. Mas, pessoalmente, eu gosto de ter uma coisa tipo dose mínima. Qual que é a dose mínima? O que não intoxica? Qual que é a dose máxima que vai dar intoxicação? Qual que é a posologia? Qual que é a forma de tomar? Qual que é a interação medicamentosa? Porque, assim, isso é modernidade. Na minha opinião, é moderno. A gente gosta de modernidade, é ou não é? Você gosta de ter um iPhone, você gosta de andar num carro moderno. Tecnologia, que o vidro é automático, com automação. E isso é tecnologia de medicamento. Qual que forma de tomar, tecnologia para absorver no estômago, ou tecnologia para absorver no intestino, vários tipos de tecnologia que foram desenvolvidas. Aí vou chegar nesse momento e falar assim, você amassa uma folha e toma aquilo com chá, assim, Quantas gramas? Não é a minha linha. Que tanto? Não é a minha linha. Pro adulto é mesmo tanto, pra criança? Quem pode ser assim, uma dose pequenininha pode ser um veneno, ou uma dose pode ser insignificante. Pode tomar 1 quilo de chá, de bolo, não vai fazer diferença. A gente não sabe. Mas olha que coisa interessante. Ele falou algo aqui. Sabe esse cafezinho que nós estamos tomando aqui? Sim. Antigamente, as crianças, elas nasciam e colocavam-se a borra do café sobre o umbigo da criança, como uma forma de tratamento. Eu lembrei disso aqui agora. Há pouquíssimo tempo no interior, o povo já fazia isso. Isso mesmo. Aí depois tinha aquela história do mal do 7º dia. O que era o mal do 7º dia? Tétano. Era o tétano neonatal que você pegou usando uma borra de café. Ou folha de pena. Quantas crianças que não morreram por conta de um uso de uma crendice popular. Olha só. E que não, porque como não tinha, a pessoa colocava, o que vingava era o forte, só os fortes sobrevivem. E aí os outros morriam. Era o quê? Era o tétano neonatal causado pela borra do café. Ou seja, algo que parece que é inócuo, mas traz um grande problema. Então, não é só isso. Aí quando nós vamos olhar hoje, as mulheres hoje, elas amam fazer o Botox. O Botox é uma toxina botulínica. Ela vem daquela mesma bactéria, que é o Clostridium, uma bactéria anaeróbica que dá nas latas, enlatado, condimentado. Problema de conservas. Latas de conservas. E aquilo mata. O botulismo, ele mata assim, igual tétano. Dá o botulismo, mata igual tétano. Aí, a partir daquele extrato daquela bactéria, começou-se a fazer algo que paralisa os músculos. Hoje é usado na medicina para diversas coisas, para face, para joelho, articulação, para parar bexiga. A transpiração. Mas isso é o quê? Isso pode matar. Você vê, é algo natural. Veio, extraiu aí do ambiente. Pode matar. E o povo tá injetando aí. O problema, Guilherme, o problema não são esses tratamentos dos chás, do que é cultural. Esse eu não vejo muito problema, porque isso já é muito bem estabelecido, igual a arnica. Assim, eu falo que eu não uso, mas a arnica eu já usei diversas vezes, né? Eu não prescrevo, mas a gente acaba que... O que é cultural a gente usa. O que eu vejo que é um exagero são às vezes fitoterápicos com muita utilização, com esse viés do que o natural é melhor, que o natural não tem dose alta, que o natural ele não tem problema, e às vezes a gente vê vários exageros em relação a isso. Um exagero que eu tenho certeza que muitos ouvintes tomam ou já tomaram, que é o ginkgo biloba. Nossa, demais, é famoso. É famoso isso. Mas assim, o que já foi estudado aqui até hoje, que em pessoas abaixo de 60 anos, ele não tem efeito nenhum na capacidade de memória da pessoa. Não tem. Verdade é isso. Mas se você for... existe um mercado, não é a grande indústria farmacêutica, mas existe um mercado muito pungente em relação a isso, né? Falou que é natural, falou que assim, as pessoas têm uma afinidade para esse tipo de tratamento e tem que ter cuidado. O ginkgo biloba ele pode atrapalhar até cirurgias.
E é interessante, eu vou pegar do ginkgo biloba porque não é só memória, não. Ele não melhora zumbido, não melhora a circulação cerebral. Todos os trabalhos não mostraram isso. E mais, até estava falando com o Francisco, o ginkgo biloba, em ratos, ele se mostrou carcinogênico, ou seja, ele pode dar câncer. Nós não sabemos se isso vai ser igual no rato, porque isso é algo que tem sido olhado agora, foi descoberto há pouco tempo. Então, não é algo que você pode ficar tomando. Aí interage ele com AS no meio de uma cirurgia. Você vai sangrar, vai ter grandes problemas. E além disso, olha que coisa interessante. Sabe aquele óleo da mamona? Aquele óleo de ricina? Aquilo lá é um veneno. Então as pessoas usam aquilo como se fosse, não, vamos passar no cabelo. Aquilo é um veneno. Tem que tomar aquilo cuidado com o pode óleo de te mamona. matar. São coisas que as pessoas usam aí e pode matar. A estricnina. Estricnina vem de É onde? um veneno que mata rato aí. Ela vem de uma plantinha. É uma plantinha que você pega num matinho lá. Seu menino vai lá e põe um daquele na boca lá. E as pessoas pegam aquilo e faz chá. Você tá doido. Doutor Hélio é cultura total. Não é, Estricnina? Você tá brincando comigo? Você já tomou chá de estricnina, Pedrão? Você tá doido, rapaz? Mas assim, existe alguns fitoterápicos já consagrados. Por exemplo, castanha da Índia, muitos cirurgiões vasculares usam. Tem benefício, usam em doses diferentes. Isso ingerindo a castanha. Ingerindo. Tem até medicamentos hoje fitoterápicos feitos da castanha da Índia, que dão bons resultados. Que dão bons resultados. Também a valeriana, para um distúrbio do sono, também que é usado, que são fitoterápicos que já tá um passo além, né? Sempre que eu falei que os estudos existem a fase 1, fase 2, fase 3, né, populacional, eles não estão no máximo do estudo, mas já estão avançados, e já a evidência mostra que a prática já mostrava, mas mostra que ajuda o sono, ajuda na insuficiência venosa, no caso O maracujá, ué. O maracujá tem trabalhos mostrando que ele funciona. O nome dele é a Passiflora. A gente tem aí Pasalix, várias medicações que também é um bom indutor. Ele funciona. Tem muitos trabalhos que mostram que tem benefício. Então, alguns desses medicamentos têm benefício. A maca peruana, que a gente usa aí, que hoje virou febre aí nas academias. A maca peruana, ela tem um ganho, ela aumenta Eu acho que eu já vi uma embalagem dessa na minha casa aí, doutor. Eu vou procurar. A maca peruana, ela aumenta a produção hormonal masculina e feminina. Então ela melhora o ganho de massa muscular. É claro que ela não é igual uma testosterona, mas ela tem algum ganho. Né? E ela, além disso, ela inibe a DHT, que é uma enzimazinha que faz a próstata crescer. Então, ela aumenta a sua produção hormonal sem sua próstata crescer. Então, de alguma forma, ela tem um benefício. Com muita certeza. Inclusive, eu tô ouvindo aqui todos os caras pensando assim, será que o ouvinte da Vinha FM que está acompanhando o programa tem algum tipo dessas plantas em casa e usa sem saber? Será que tem um chazinho fitoterápico aí que o pessoal toma e nem sonha que realmente tem um efeito? Você sabe qual é o remédio fitoterápico mais vendido no Brasil? Segura aí que nós vamos revelar depois do intervalo. Aqui é o Fala Doutor, amigo. Segura aí. Doutor Hélio Aranha, doutor Francisco Rebouças estão dando um show aqui. Estamos falando sobre esses medicamentos que você faz uso, as raizeiras, né? E os raizeiros de plantão. Fica com a gente que na volta eu quero saber qual é o fitoterápico mais utilizado no mundo. Será que eu e você usamos, ouvinte? Lá na casa do doutor Francisco tinha lá uma maca peruana, ele nem sabia. Nem sabia, eu olhei lá, minha esposa... Provável que é a esposa dele fazendo crossfit que tava ficando bombada. Pois é, olha só... Fala, doutor, é cultura. É cultura, tá todo mundo aprendendo aqui. Não sai daí, a gente já volta. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor. De volta com Fala Doutor e o tema tá quente. Nos bastidores aqui a gente já falou 1 milhão de coisas. Intervalo vira uma eternidade, o tanto que a gente conversa. Agora eu quero saber, tem muita gente perguntando aí de um monte de chá, mas doutor Hélio passou o melzinho da boca da gente, falou qual que é o maior fitoterápico vendido no mundo. Não, remédio natural, mais vendido no Brasil. No Brasil. É a erva de São João. Não, ela é tão vendida que ela ultrapassa grandes medicamentos. Meu Deus. Conhecidos. E essa erva é interessante porque ela serve para tudo. Da depressão, problema no fígado, problema no estômago, ansiedade, tudo essa erva de São João trata. Milagrosa. Então é milagrosa. É aquela história. Só que aí vem um problema. Porque a erva de São João, ela tem essa propriedade aí que o pessoal usa para ansiedade, depressão, só que ela reduz a potência dos medicamentos usados para o HIV. Então o paciente que tem HIV, se tomar ela, ele vai morrer, porque ele vai progredir a doença. Porque tem um coquetel que ajuda no tratamento do HIV. Outra coisa, ela também tem um problema com relação a alguns tipos de quimioterápicos para quem está tratando câncer. Então se você vai usar essa erva de São João e está tratando câncer, muito cuidado, porque ela reduz o efeito do seu remédio. E aí
A pessoa está tratando um câncer e usando um remédio que vai agir contra o tratamento. Vou ensinar um princípio aqui pro ouvinte. Quando o milagre é grande demais, o santo tem que desconfiar. Um remédio que é bom para tudo, muito provavelmente ele não serve para nada. Faz todo sentido, é isso se ele trata tudo, ele não deve ser bom para nada, né? Então... Isso vale até pro remédio de farmácia, o alopático. Não, eu tô aqui fazendo uma ponderação, mas sem criticar, porque eu já vi, né? Eu tava comentando com o Hélio aqui no intervalo sobre o barba-timão. Eu já vi um professor meu na época que um tratamento para controlar uma infecção numa cirurgia que tinha uma tela, que não conseguimos com antibiótico, tratamento local, e ele prescreveu o barba-timão e funcionou. Isso eu vi. Mas, igual eu falei, sem grande grau de evidência, né? E o Dr. Hélio falou aqui de um tratamento lá em Manaus, né? Usando para o HPV. Usando o barbatimão com grupo controle. É uma pesquisa lá em Manaus que está usando o barbatimão num grupo que tem todos os dois tinham o HPV, os dois grupos. Um grupo recebeu o barbatimão e o outro grupo recebeu uma pomada aleatória lá, né, para ter um equilíbrio. E houve desaparecimento das lesões do HPV naquele grupo. Olha só. É claro que é um trabalho que ainda não foi reproduzido no meio científico, ainda tem que, né, alguém tem que reproduzir isso, aumentar a estatística para que isso seja validado. Mas é uma luz no fim do túnel. Hoje nós não temos tratamento para HPV. Nós cauterizamos as lesões, mas não existe tratamento que desapareça, que clareie o vírus. Então isso é algo que é uma luz no fundo do túnel. Sim. E vem da onde? Vem de uma planta. E é assim que nascem os tratamentos, né? Então, assim, para o ouvinte entender, o Hélio apresentou esse tema, né? Ele é apaixonado por essa parte natural. Não. Isso são as pesquisas que mostram que, pra vocês terem uma noção, esse tema nós definimos os ouvintes porque perguntaram. 300% de aumento da pesquisa desse tema na internet. Então, todo mundo está procurando. É o que o Francisco falou. As pessoas querem andar num carro importado com a maior tecnologia, mas na hora de tratar, quer tratar com o natural. É loucura, né? Inclusive é o seguinte, tem um povo aí que costuma sempre de ver os vídeos no YouTube, né? Por exemplo, eu assisti esses dias uma velhinha ensinando uma receita para fazer muito cocô para emagrecer. E aí ela coloca lá 10 ameixas, daquela ameixa ressecada sem caroço, não sei quantos sacos de uva passa, um pouquinho de uma planta lá e água. E aí ela pega o copo e fala assim: minha filha, se você não cagar tudo que tem dentro de você com um copo desse, você pode me procurar, que eu nunca vi alguém que não funcionasse. Eu tenho certeza que funciona, né? Os remédios do fibra e altamente osmolar é um preparo intestinal, né? O princípio de fazer uma colonoscopia, que você vai limpar seu intestino, é basicamente isso aí. Vai fazer vai puxar o líquido para dentro do intestino e vai evacuar. Faz todo sentido, falando aí cientificamente. Faz sentido, eu tenho certeza que funciona, né? Então, assim, quando ele me falou, eu falei assim, eu tive a curiosidade. Talvez o ouvinte já teve acesso àquele medicina natural não é outro nome, mas de A a Z. De A a Z. Vai falando, eu vou confessar que eu parei no A. Porque assim, são vários que tem A, porque assim, é uma coisa muito genérica. Vou dar um exemplo aqui. Uma certa, eu não vou nem citar para não polemizar demais. Mas ele é indicado para quê? Para pulmão. Mas o que era, afinal que tipo de doença? Uma pneumonia, um câncer? É um câncer, é um bronquite. É bom para pulmão. É um covid, é bom para o estômago. É bom, mas assim, bom para quê, né? Então, não, isso é bom para o rim. Mas bom para quê? Para pedra, para filtrar. Então tem muito disso que, assim, às vezes não tá, até mesmo dentro do natural, como que ele tem que produzir. Ele vai fazendo aquelas pesquisas, né? E às vezes não tem tanta evidência, tanta coisa. Fala então, só, isso é bom pra cabeça, mas o que na cabeça? É memória? É a irrigação? É oxigenação? Na minha área, o que eu vejo muito é a espinheira santa, né, para tratar gastrite, tratamento como coadjuvante de doença ulcerosa, eles são bem usados e fala como um tratamento coadjuvante. Então, assim, eu entendo e respeito, mas assim, o tratamento hoje para um problema desse é muito simples, né? Um remédio com baixa complicação que você trata de 2 a 4 semanas. Então, assim, não dá para substituir, na minha humilde opinião. Se a pessoa quiser agregar e ter um resultado maior, um resultado mental maior, não vejo problema. Muita certeza. E o chás, hein? Tem chá demais que o pessoal anda tomando. E pra gripe? Quem nunca ouviu falar, vamos tomar um alho com um mel
né? Com o açafrão. Açafrão, meu Deus. Se você falar isso, não vamos ter problema com as vozinhas aqui. Porque agora... era algo que as vozinhas usavam sempre. Existe comprovação científica com relação a isso? Inteira. Não existe. Mas o açafrão, hoje ele é usado como um potente anti-inflamatório. O mel, ele ajuda a expectorar, e isso os índios usavam isso. Nós não temos que ir contra. Agora o alho, hoje coloca tanto benefício nas costas do alho que não tem como você provar. Como aquela história, serve pra tudo. O alho serve pra tudo. Até pra espantar vampiro, né? Eu uso demais o alho, mas nas refeições. Porque eles usam pra bronquite, pra asma, pra gripe, resfriado, pra raliar o sangue. Então, tudo isso é muito genérico, não dá pra você colocar isso na ponta do lápis. Então, são medicações, são chás que as nossas vozes passam pra gente, você usava, não fazia mal. Mas, se fazia benefício, não sei, porque melhorava em quantos dias? 5 dias, mas 5 dias é o tempo normal de uma gripe evoluir e melhorar. Então, necessariamente, nem pode ter sido a gripe, às vezes foi só o ciclo natural. Não, mas deixa usar o chá com limão, né? O melagrião, não, pode tomar. Isso é bom, é saudável, não faz mal, não. Assim, falando sério aqui agora, Guilherme, o que o ouvinte tem que entender é que tem que ter o bom senso em tudo, né? Como nós falamos naquele programa sobre o bom profissional, aqueles princípios ele tem que ser seguido, né? A pessoa não pode se submeter a coisas muito arriscadas, às vezes é uma coisa que já viu alguém usar, tudo bem, mas eu já vi pessoas com relato, a gente estava conversando aqui no intervalo, de intoxicação por garrafada, mas a pessoa não sabe nem o que tem dentro da chamada garrafada e ingere aquilo ali, mas o que tem dentro? Como que foi o preparo? Estava contaminado? Não estava contaminado? A pessoa passou mal? Faleceu algum, mas faleceu de qual que era o produto que estava ali? Era uma garrafada. Garrafada pode ter tudo, né? Então, assim, isso não é saudável. Uma garrafada que você não sabe... Você está confiando a sua saúde numa pessoa que... Você não sabe o que ela colocou ali. E nem como manuseou a condição de higiene pra você botar aquilo pra dentro do seu corpo. É muito diferente de usar uma arnica, de usar uma espinheira santa, um barbatimão, de usar um chá que preparou, um hortelã para isso ou para aquilo outro. É muito diferente de usar isso aí do que ir confiar uma pessoa que você não sabe como que foi o preparo, ingerir uma garrafada, sei lá de que, né? Isso eu não indico, isso eu contra-indico. Importante dizer, tem gente que pega qualquer planta, vai lá, faz um chá, não, pode fazer que você quer bom. O veneno de rato sai de uma plantinha pequena. É isso que eu acho que é o mais importante, porque o matinho que tem lá na sua casa, nem sempre ele vai fazer bem pra você. Às vezes a pessoa lá, não, eu acho que essa aqui é a planta fulana, é o chá de quebra-pedra. E aquilo não é uma outra planta que é bem parecida. Então você não tem como você saber se realmente é aquilo. E aí você está botando para dentro do seu corpo algo que pode te trazer problema. Isso aqui nós estamos falando de remédios naturais. Mas existem aqui os fitoterápicos, que é aquele que a indústria já investiu. Sim. Esses, eles têm comprovação científica. A maior parte deles tem comprovação científica. Nos Estados Unidos, hoje, se você for passear no Walmart, né, nas Walgreens, você vai ver naquela parte de fora, assim, a parte dos medicamentos, é só fitoterápico. A medicação para próstata mais vendida nos Estados Unidos é feita de uma planta. É a Serenoa repens, que aqui no Brasil nós temos ela também. É o sal palmeto. Ele é muito usado, talvez o mais prescrito lá, mais do que os medicamentos alopáticos. Por quê? É uma medicação que ela tem baixo índice de complicação, dá poucos efeitos colaterais, porque geralmente o remédio de próstata acaba diminuindo um pouco a potência. Aí o homem não quer, mas o naturalzinho que dá pouco efeito, ele quer usar. O resultado é o mesmo? No final das contas, não é o mesmo resultado, mas algum benefício vai trazer. Tanto é que está no mercado. Perfeito. E, inclusive, para você que faz uso desses medicamentos, manda agora lá no Instagram dos nossos doutores qual medicamento você faz uso. Então, você pode dizer para eles se você está usando garrafada, se já fez algum tipo desse uso indiscriminado de coisas naturais que você nem sabia o que eram. E lembrando que tem um chazinho comum aqui na nossa região, que é o chá de capim-santo ou erva cidreira, né? E aí as pessoas, elas depois que descobrem que esse chá é bom para alguma coisa, elas passam a usar. Se tiver algum efeito colateral, é só suspender, né? Mas e se não tiver e for bom, continua? A minha conduta como médico para os pacientes que usam, eu mantenho. Se ele tem o hábito de usar, nunca fez mal para ele, eu sempre me pauto pelo bom senso. Eu não vou retirar isso do paciente. Se não é sabidamente um veneno, eu vejo que ele já faz o hábito daquilo, para que eu vou afrontar a cultura dele, né?
Esse chá eu sempre usei, mas era como minha avó fazia pra gente quando a gente era criança, eu achava uma delícia. E tem um chá, que ele falou ali, que também é muito conhecido, que é o chá da camomila. É mesmo? Parece que é brincadeira, mas existem 2 grandes, eu pesquisei isso, tem 2 grandes trabalhos que mostram, controlado, que mostram que tem um benefício na indução do sono e na diminuição do nível de ansiedade. Você vê, camomila é uma planta e ela tem 2 trabalhos que mostram algum benefício. Sem dúvida. São plantas que a gente às vezes usa aí no dia a dia e que já está consagrada. O problema é você começar a usar aquilo que você não conhece e vai empurrando para dentro. Então, Guilherme, assim, para a gente citar tudo quanto é tipo de tratamento natural, que é impossível, né? O que nós fizemos aqui é buscar para o ouvinte aquilo que é mais comum na nossa prática médica e aquilo que já tem alguma evidência ou não. Com certeza o ouvinte já fez uso de vários, tem um resultado pessoal com vários, seja positivo ou negativamente, não é verdade? É verdade. E é interessante porque aqui quando a gente fala de medicamento natural, tudo vem de planta. Aí os veganos, é isso aí, porque vem da planta, né? E é interessante porque algumas vitaminas que a gente precisa aí, que eu até dei uma mudada no tema aqui, por exemplo, a vitamina B12, ela não vai vir de planta, né? Ela vai vir, ou você vai ter que suplementar, ou você vai ter que comer carne, não tem jeito, né? São coisas que vêm, porque nem a planta não oferece tudo, porque a gente pensa, não, tudo vai vir da planta, não vai. Tem algumas carências nutricionais que não vão vir de plantas, elas necessitam de proteína animal, elas necessitam de outra fonte suplementar, do peixe, por exemplo. Então, nem sempre o remédio vai vindo da planta, porque tudo que a gente está falando aqui vem de planta, e a planta nem sempre supre tudo. Inclusive esse pessoal que anda encapsulando tudo aí, até farmácia de manipulação, fala, não, pode ir lá que eles manipulam pra você. É impressionante como tem algumas coisas que são populares. Mas eu vou falar uma coisa que todo mundo procura nessas casas de raiz. 2, na verdade. A primeira, emagrecimento. Todo mundo vai lá e fala assim, o que tem bom aí pra perder peso? E outra é o pessoal que tá querendo ter uma potência sexual maior, que sempre tem o taradão lá que eles vendem, né? Então é impressionante. O amendoim realmente é natural? Como é que funciona, doutor Hélio? Doutor Hélio. Não, o amendoim, ele não tem comprovação científica, ele é uma oleaginosa ali, que tem uma... Que isso, Hélio? Não tem, não funciona. Mas existem remédios naturais que funcionam. Fala aí, o ouvinte quer saber. Agora o povo tá anotando uma hora Por dessa. exemplo, existem trabalhos falando sobre o tríbulos terrestres. É uma planta também aí que hoje ela deixou, ela foi para, ela era fitoterápica, hoje ela recebeu, ela passou a ser tarjada, mas ela veio de uma planta, ela aumenta a produção da testosterona, melhora a motilidade do espermatozoide, então ela é coadjuvante no tratamento da disfunção erétil. E tem uma outra coisa que eu me lembrei aqui agora. Sabe aquele aminoácido essencial que a gente usa, que é facinho, você pega ele aí, que chama L-arginina? A gente usa ele é um vasodilatador potente, remédio natural. E ele auxilia no tratamento da disfunção erétil quando se associa ele com o Cialis. Por exemplo, a pessoa está usando o Cialis de uso diário e ela chegou no momento que ela não está mais funcionando com o Cialis, e aí teria que aumentar a dose ou associar com a outra medicação. Essa medicação, a L-arginina, ela é um vasodilatador que auxilia junto com o Cialis, para melhorar a potência. Então, é um medicamento natural. A própria maca peruana, que eu falei agora há pouco, também tem trabalhos mostrando que ela traz algum benefício na esfera sexual, aumentando a libido. Principalmente, os maiores trabalhos, olha para as mulheres na idade da menopausa aí. A maca peruana é uma medicação que ela não tem receptor para sua mama, portanto ela não é cancerígena para a mama, e os trabalhos aí mostraram que a maca peruana melhora os sintomas da perimenopausa, quando a mulher está aquela fase que ela menstrua, para de menstruar, aí não menstrua, está chegando na menopausa, para entrar no climatério ali, aquele período que ela não vai menstruar mais, a maca peruana ela traz algum benefício, melhora os sintomas, principalmente da ressequidão, das ondas de calor, isso ela funciona, realmente ela tem benefício com relação a esse tipo de sintoma. Mostrando que nem tudo que é de raiz é descabido. Tem muito sim ali aquela questão do conhecimento popular e aquilo que realmente pode virar científico no futuro. Tem um negócio que chama garcínia. É uma fruta africana, o pessoal usa e aí ela resseca a boca, deixa uma indisposição no organismo. E eu tô falando assim porque um amigo meu contou, não fui eu que tomei não, viu? E aí eu queria saber dos doutores se quando esses efeitos colaterais acontecem, pode ajudar no emagrecimento? No caso da garcínia, me pareceu, meu amigo quer dizer, né, diz que pode ser muito positivo. É o que nós falamos no programa anterior
sobre o peso, né? A pessoa espoliar, ela não está emagrecendo, ela está perdendo líquido. Então, se ela for fazer um exame de intestino, vai ter que fazer um preparo intestinal, ela vai desidratar um pouco ali, ela pode perder 2,5 kg. Ah, foi um sucesso para perder peso? Um remédio fez ela perder peso? Não, fez ela perder líquido, né? Então, um alimento só que irrita, que puxa água, que desidrata, isso não é perder peso. Porque o pessoal tá que compra, viu, doutor Francisco? Chá de hibisco. Chá de hibisco é um sucesso. Chá vermelhinho assim, ó. Você estimular a diurese, perder líquido não é emagrecimento. Perder líquido, em algumas doenças, nós usamos medicamento para a pessoa desinchar. Mas um paciente saudável, perder líquido, alguém vai pagar a conta. E normalmente é o rim. E tem uma marca ganhando milhões que tem esse nome aí, ó, Desinchar. Hoje eu tava vindo pra cá, escutei uma mensagem de uma nutricionista e ela falando justamente sobre isso. Olha, o perder líquidos faz parte do processo de emagrecimento. Aí você tem que avaliar, né? Perder líquidos, você está enganando, né? Você está se enganando achando que você está perdendo peso na balança, às custas de líquido. É o que acontece com o lutador do UFC, ele perde peso para lutar. No dia seguinte ele recuperou todo o peso, porque o peso que ele perdeu foi peso de água. E eu já ouvi falar que perde uns 10 quilos. Perde, mas você sobrecarrega o seu rim vai trabalhar sem líquido. O rim não foi feito para trabalhar seco. É igual o motor do carro, você esquece de botar água no radiador. E uma hora ele vai fundir. Não tem jeito. Uma hora a conta chega. Você tira o líquido do seu corpo, faz o rim trabalhar seco, uma hora ele vai ter problema. E muitos lutadores ali já tiveram problemas. Então, esse tipo e não é incomum. Não só com relação a chás, mas as mulheres, elas chegam, eu queria um diurético para me tirar um pouco da retenção de líquido. É claro que tem mulher que realmente tem retenção de líquido. Aquele período menstrual, fica mais com inchado. Problemas hormonais, ali às vezes ela tem. Mas isso não é algo que precisa de uma medicação. Algumas até podem necessitar em algum período, mas ficar fazendo uso contínuo disso não é saudável. Não é nem porque é porque é chá, mas é porque você está forçando uma diurese, forçando seu rim trabalhar numa maneira que ele não está preparado para isso. Uma dica boa para o ouvinte é sempre ele trabalhar, pensar sobre uma coisa que a gente chama de conflito de interesse. Quando se envolve um tratamento, qual que é o conflito de interesse? Quando a gente vai num congresso científico, que alguém vai dar uma aula sobre uma palestra, sobre algum tratamento, seja ele medicamentoso ou não, ele tem a obrigação ética de dizer se tem conflito de interesse. O que é o conflito de interesse? Se um laboratório patrocina ele de alguma forma, direta ou indiretamente. Isso é obrigação que ele tem que fazer para que o ouvinte, para quem está assistindo a palestra, possa fazer o senso crítico. Então o ouvinte ele tem que ter esse senso crítico de definir qual que é o conflito de interesse desse tratamento. Porque uma coisa é alguém que está do outro lado que não ganha com aquele medicamento. Eu não ganho nada do A ou do B, se é natural, se é industrializado, se é que. Outra coisa é uma pessoa que só vende um padrão de medicamento e ela falar que aquilo é bom para várias coisas, porque assim, não estou falando que isso é desonesto, me entendam. Eu estou falando apenas que existe um conflito de interesse. Quem dá o tratamento, vende o tratamento e lucra com aquele tratamento. Então, há sim um conflito de interesse. E eles têm que pesar isso aí antes de entrar nessas ondas dos naturais, dos fits, dos verdes, dessas coisas todas, achando que, às vezes, tomara que seja apenas um prejuízo financeiro, mas em alguns momentos pode ser um prejuízo físico também. Que é muito pior. Inclusive, quando o doutor Francisco falava, eu estava pensando assim, a mesma coisa de você chegar numa lanchonete, numa pizzaria e falar assim, a pizza aí é boa? Ué, o garçom precisa pagar a conta dele. Ele falou, só vende pizza. Que é muito boa, né? Ele só vende pizza. Aqui tem a melhor. Se você chegar na pizzaria e falar assim, eu quero jantar. O que você sugere pra mim? Uma picanha, um peixe ou uma pizza? O que ele vai te oferecer? É pizza que é o melhor, que é o que a gente vende. Inclusive, eu já cheguei numa dessas casas de raízes. Falei assim, rapaz, isso aqui é bom mesmo pra emagrecer? Ele olhou e falou, demais da conta, velho. Pode tomar isso aí que é garantido. Eu garanto. Se você chegar e qualquer doença que você procurar um desses lugares, você vai achar, você vai sair com uma... Tem um negócio aqui que é bom. O que eu acho problemático é porque aí no rótulo
rótulo ele coloca assim, serve para dor de cabeça, serve para dor nos rins, serve para dor de barriga, serve para problema no fígado, serve para tudo. Quer dizer, é um medicamento que ele é um milagre. É um milagre. Impossível. Não, você não precisa comprar remédio em farmácia, não. Você pode ir lá no Raizeiro, no Zezinho lá, que aí resolveu. Porque o remédio serve pra tudo. Então, qualquer problema que você tiver, esse é o meu medo. É por isso que nós temos que alertar, porque as pessoas não podem ser enganadas nos dias de hoje. A pessoa tem que ser, é o mínimo de bom senso, né? Agora, algumas coisas realmente funcionam. Por exemplo, o ginseng. O ginseng funciona. Óleo de peixe, o povo fica tomando. É saudável. É saudável. Ômega 3. Melhora a memória, melhora a condição nervosa, o ômega 3. O ginseng, sai um trabalho na ASCO, que é o congresso mais importante de câncer no mundo, falando sobre o ginseng, o efeito que ele tem na melhora da fadiga, na melhora da mental do paciente que está no meio de uma quimioterapia. Eu estou impressionado. Impressionado com o conhecimento do Dr. Hélio. É um fitoterapeuta. Eu conheço ele há vários anos e desconhecia essa expertise dele. Mas aí, assim, algumas coisas que a gente lê. Porque o ginseng é um negócio que todo mundo usa. Sim. Quem vai essas medicações aí que a galerinha vai pedir na farmácia, para disfunção erétil, tudo tem ginseng. Porque o ginseng é um vasodilatador cerebral e peniano. Então, pra parte sexual, não é que ele vai melhorar a sua performance, mas de alguma forma ele tem algum benefício. Isso tem trabalho mostrando. Vamos prescrever ginseng para os... Não é assim não. Vai resolver. Não vai resolver. Não é esse o caminho. Então, né? assim, porque também tem a crendice popular. O cara fala, não, eu tomei aquilo lá, ele tá tomando aquilo junto com o Cialis, mas aí de alguma forma potencializou o efeito. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem repetido muita coisa aqui quando a gente fala do efeito placebo. E às vezes o ouvinte ele não tem noção do tamanho, o impacto que tem o efeito placebo. Ele é impressionante. O fato de uma pessoa acreditar num tratamento, a chance daquele ter um resultado palpável, ou pelo menos mental, é muito grande. Então, assim, se ela acredita que um tratamento é bom, com certeza, grande parte daquelas pessoas que acreditam vão ter algum tipo de tratamento. Exatamente por isso que muitas pessoas, às vezes, fazem esses tratamentos questionáveis, muitas pessoas se envolvem com além de medicação, com métodos de curanderia, às vezes questionáveis, às vezes caem na mão de charlatões, porque aquela fé que ela não, eu tinha um problema e ele me curou, e realmente... A sugestão, o placebo, ele tem um benefício importante, tem que ser entendido e respeitado. Se a pessoa acredita no tratamento, a chance dela dar certo é muito, muito grande. Inclusive, falando de tudo isso, dizer que sempre que tiver essa promessa, igual o Dr. Hélio, o Dr. Francisco falou, que resolve tudo, é uma cura para tudo. Se é bom para tudo, não é bom para nada. Nunca se esqueça disso. Fica a dica. E é interessante, porque isso aí que o Francisco falou, eu tava lendo um paper, e o cara falando sobre o uso da água você vê, não é nem remédio. A água em jejum. Né? 650 ml de água em jejum. Ele fez Meu Deus. Então, assim, ele calculou. Ele deu 650 ml de água em jejum e mostrando que aquilo lá fazia com que a pessoa tivesse um bem-estar ao longo de todo um dia. Né? É um trabalho que o cara fez. Como que você controla isso? Como é que é o grupo controle disso? Não, agora você vai ficar privado da água e você vai tomar. Não tem como. Aí vai dar fé da pessoa. Eu vejo muito isso. É quem acredita. Eu vejo muito isso. Algumas pessoas me procuram, falam a respeito do emagrecimento, falam, eu tô tomando o limão pra mim, tá sendo bom. E não tô falando que o limão de manhã emagrece, mas essas pessoas têm melhor resultado. E eu explico pra você por quê. Porque a pessoa que de manhã ela acorda e vai ali, prepara um limão na água, morno ou não, e toma aquilo ali. Aquele azedo primeiro, terrível. Ela tem um micro resultado. Fala, não, eu estou fazendo algo de bom. Ela se dedicou àquela dieta. Ele tem uma chance maior de cuidar da alimentação no decorrer do dia dele, porque ele já acordou cuidando da saúde na cabeça dele. Fez uma coisa que não tem benefício, mas ele vai policiar melhor. Aquela que já acorda desleixado, vai e abre a geladeira, pega o que quiser e come aquilo ali, a chance dele ter uma alimentação desregrada durante o dia é muito maior. Então aquele que fez aquele procedimento, que é questionável, ele teve um micro resultado
e ele vai se cuidar melhor e a chance dele ter um resultado de emagrecimento é maior. E sem fez dúvida. todo sentido, hein? Porque eu falo de mim, por exemplo, quando eu tô fazendo certinho uma dieta, por mais fácil que ela seja, eu já falo assim, não, rapaz, eu tô tão bem na dieta, eu vou segurar. Então eu já comecei o dia tão bem, eu tomei a água com limão, o resto do dia você já segura mais, né? Sim, você tá se cuidando mais. São os pequenos ganhos. É o que nós falamos numa outra... Do emagrecimento. Nós falamos sobre isso. Valorizar os pequenos ganhos. Agora, o que a gente tem que deixar aqui de conceito, até pro ouvinte entender, não é que nós somos contra remédio natural. De forma alguma. Eu não tiro uma medicação natural que o paciente está usando. Às vezes eu associo a algo que realmente vai fazer, que é comprovado cientificamente. Mas o que a gente não pode deixar de dizer é que o remédio, pelo simples fato deles ter extraído de uma planta ou ser natural, ele é isento de risco. Ele é isento de risco. Ele não é isento de riscos. Sim. E você não tem... E outra coisa, quando eu vou te dar um benzodiazepina, com diazepam. Se você intoxicou com aquele remédio, eu sei como tratar a intoxicação daquilo. Eu tenho um antídoto para aquilo. Tem a dose máxima, tem um protocolo. Então eu sei como que eu tiro aquilo do seu corpo. Agora, se você intoxicou com uma medicação, com uma planta, como é que eu vou saber o antídoto daquilo? Não existe trabalho para... Porque quando a gente vai pôr algo eu vou dar uma medicação para o meu doente, eu tenho que saber tratar a possível complicação que aquilo pode dar nele. Exatamente. Se eu não sei tratar a complicação que vai dar nele, eu tenho um problema. Porque eu vou dar um remédio que eu não sei tratar, aí depois, se ele complicou, como é que tira isso do corpo agora? Ixi, isso é um perigo. Você tá então doido. eu não sei como que vai tirar, eu não sei quando que vai passar o efeito. Né? Se alguém me perguntar isso um dia, eu vou dar o telefone do Dr. Hélio, porque ele tá muito sabido na parte Não, tô pensando nisso aqui agora. Uma vez nós viajamos pra praia e nós levamos uma cachorrinha. E a cachorra vomitou a viagem inteira. Chegou lá no Guarujá, e aí, foi de carro, né? Chegamos lá, eu falei, tem que levar lá numa farmácia, pegar um remédio, que eu não sei nem onde é que eu vou levar lá na clínica veterinária. Comprei um Plamete, um bromoprida, que a gente dá pra adulto. A cachorra deu uma síndrome piramidal. Aí, medicou a cachorra. Aí eu dei o remédio pra cachorra porque eu sabia como cortar o vômito. Aí ela deu uma crise extrapiramidal. Matou a cachorra. E aí ela olhava assim, como se ela fosse dar uma crise convulsiva. Minha esposa, matou a cachorra. Eu falei, amor, calma, isso aqui é uma síndrome extrapiramidal. A cachorra deu vai demorar 8 horas pra passar. Uma sensação de morte. Remédio. Uma sensação de morte iminente. Quer fugir. Essa história é muito boa. Então, assim, eu tô te falando porque eu já sabia. Era um cachorro, mas eu sabia o efeito do remédio. Pronto. E aí eu falei, não, quanto tempo vai passar? 8 horas. Daqui 8 horas é o tempo que esse cachorro vai voltar ao normal. E ela olhava pra gente, ia virando o olho e caía, assim, como se fosse convulsionar. Mas parou de vomitar. Mas parou de vomitar. Resolveu o problema. O vômito sumiu. Resolveu o problema. É engraçado, mas assim, eu sei conduzir aquilo. Agora, imagina você pegar um remédio do Raizeiro Zezinho lá do Mercado de Campinas. Aí você vai lá, compra, toma o remédio dele. Você começou a passar mal, você começa a ter uma... A única coisa é lavagem gástrica e... Não, mas e se ele for... Se passa da hora? Passado, aí, então não tem jeito, entendeu onde que fica o problema? É não saber como reverte a situação. E não dá, porque muitos remédios, eles dão os mesmos efeitos colaterais e muitas drogas dão... Agora, como que você vai cortar? Uma intoxicação por cocaína dá miose. Uma benzodiazepina também. Um tratamento para um é um, para outro é outro. E aí, como é que você faz? E quando é desconhecido, fazer o quê, né, para resolver? É mais complicado. Agora sim, eu preciso concluir o programa de hoje com essa informação. A cachorrinha sobreviveu, doutor Hélio? Tá até hoje em casa. Aí, aleluia. Pronto. Glória a Deus. Ela já é uma anciã, eu conheço. Ele conhece. Tá lá viva. Mas por quê? Agora minha esposa, ela ficou... agora você imagina... Ela tem câncer de mama, ela tem um problema na traqueia, mas tá sobrevivendo. Acho que ela tem uns 25 anos. A cachorrinha é guerreira. Então... Mas isso é os medicamentos, doutor Hélio. Tá dando pra cachorrinha, rapaz. Você vê como é que são as coisas. E aí eu fiquei tranquilo, porque eu sabia como tratar. A minha esposa, que não é que é enfermeira, ela não trata, não mexe com remédio assim. Achou que tava morrendo. Tá morrendo. Então, assim, como eu já sabia o que era, é mais fácil tratar. Agora, você pega lá um negócio que você não sabe, bota no corpo e aí... Acabou, ué. Ó, o seguinte, procure o seu doutor e principalmente não tome a raiz sem conhecer ela. Rapaz, esse programa de hoje ficou pra história. Inclusive, depois dessa informação, se eu tiver qualquer problema, até com o cachorrinho, eu falo, doutor Hélio, pelo amor de Deus, o que eu faço? Me ajuda. O que eu faço pro cachorrinho? Hoje ele revelou duas virtudes que eu desconhecia, veterinário e fitoterapeuta. Realmente, ele me surpreendeu. Tá violento, doutor Hélio Arão. Gente, é isso. Do Fala Doutor tá acontecendo semanalmente
semanalmente, é quinta, 5 da tarde. Fica com a gente, manda sua mensagem, sua dúvida lá no Instagram dos nossos doutores, @Dr. Hélio Arão Júnior, @Dr. Francisco Rebouças, ok? Manda lá, participa. A gente tá esperando, tem muito tema acontecendo e esse aqui, inclusive, foi fruto da sugestão de vocês. Doutor Hélio Arão, é isso, né? Um conhecimento igual esse não é todo dia, não. Obrigado. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvintes. Francisco, nós estamos ficando por aqui. Foi um programa divertido, nós trouxemos muito conhecimento. Espero que as pessoas tenham entendido que o nosso objetivo aqui não é desencorajar o seu uso. Mas assim, se você vai usar, né, tenha um pouco de receio daquilo que você não conhece. Aquilo que é desconhecido, não coloque no seu corpo, né? A recomendação é essa. E nós estamos aqui semanalmente. Eu quero te convidar a fazer parte desse programa, mandando sua sugestão. Esse tema que nós falamos hoje, ele tem a ver com a sugestão de ouvintes. Então, nós vamos fazer o programa baseado naquilo que você tem dúvida. A sua dúvida talvez seja a dúvida de outro. E nós queremos tirar ela de uma forma descontraída, simples e que você vai entender e vai passar adiante. Com muita certeza. Conhecimento eles têm de sobra. É a conversa com o médico que você nunca teve aqui no Fala Doutor. Doutor Francisco Rebouças. Inclusive, tem uma sugestão aí que um programa que vai chegar, doutor Francisco vai tirar de letra aqui, que o pessoal quer saber da obesidade infantil, doutor Francisco. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Hélio. Obrigado, ouvinte. Realmente é um prazer estar aqui, é divertido e mais importante do que você ter o conhecimento é saber buscar o conhecimento correto, né? Então, nesse mar de conhecimento que é a internet, o propósito desse programa é ter essa uma utilidade pública para você, ouvinte, é poder filtrar aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente convive, aquilo que é nosso dia a dia e trazer informações de qualidade. Esse é um tema que vocês sugeriram, né? Como vários outros, né? Então, é um prazer estar aqui. Eu tenho certeza que muitos já se identificaram com esse bate-bola que nós estamos fazendo aqui, e realmente um dos próximos programas vai ser esse tema sobre obesidade infantil. Nós falamos sobre obesidade, sobre os mitos do emagrecimento, teve muita repercussão, foi muito bacana, e vamos falar sobre obesidade infantil, que é um tema também muito relevante. Gordinho, né? Nunca mais. O que não tá faltando são grandes temas, as pessoas pedindo temas aí. Então, assim, não deixe de dar sua sugestão no Instagram da Vinha, no meu, do Hélio, que com certeza é o que nós vamos falar. Esse é o propósito, atender o ouvinte. Com muita certeza. E o Instagram do seu doutor, você tem que anotar aí, @Dr. Francisco Rebouças, @Dr. Hélio Arão Júnior. Manda sua mensagem. Doutores, hoje foi incrível, inclusive eu vou levar pra mim a história da cachorrinha. Eu sou desse também, eu intervenho, mas vou ligar sempre pro doutor Francisco e doutor Hélio. Precisou de uma erva, doutor Hélio Arão. Não, me ajuda. Obrigado demais, doutores. Até semana que vem. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor.